Algumas já tocaram e tem gente que nem sabe. Se você não vê, você procura um jeito de você aprender esse assunto agora. Não tem jeito de repetir, não. Mas não falte da escola dominical. É muito importante para o seu crescimento. Sei que o frio está atrapalhando, mas Deus é bom. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44 e 45 da palavra do Senhor. Somente esses dois. 44, 45 e 46. Diz assim. Todos encontraram? Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por mais uma noite. Estamos de portas abertas para poder ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa ministrar ao nosso coração a tua palavra que é inerrante, a tua palavra que transforma, que liberta, que nos aperfeiçoa, que nos edifica, que nos consola, que traz vida aos nossos corações. Pai, eu peço ao Senhor que me dê sabedoria para transmitir tudo aquilo que está no seu coração dentro desse texto, e que a igreja também possa estar atenta, receptiva à mensagem do Senhor. Deus, fala conosco. É essa oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, grande parte do ensino de Jesus foi transmitido por meio das parábolas do reino. Dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus foi o que mais registrou no seu evangelho as parábolas. Mateus capítulo 13, por exemplo, só nesse capítulo contém 7 parábolas do reino de Deus. Talvez a primeira pergunta que vem ao nosso coração é: por que Jesus ele falou por intermédio das parábolas? O que é a parábola, para que você entenda? Ele pegava uma situação que estava realmente acontecendo naquele tempo, e ele trazia a mensagem em cima daquela verdade, trazendo para o reino de Deus. E o capítulo 13, ele vai iniciar ministrando sobre a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, semeou em boa terra, semeou à beira do caminho, semeou em solo rochoso, no meio dos pedregulhos. E os discípulos ficavam atônitos, perturbados, perplexos. Por que Jesus ensinava por parábolas? Aí eles vão perguntar, após Jesus ministrar a parábola do semeador, e eles vão ficar encucados na seguinte pergunta: Jesus, por que o Senhor fala por intermédio das parábolas? E Jesus, capítulo 13, versículo 10, vai responder. Olha comigo o texto. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? E ao que respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem,
nem entende. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos, e de modo nenhum percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam por mim, e sejam curados. Olha que interessante. Ele ensina por parábolas. Depois que a multidão vai embora, os discípulos chegam perto dele e perguntam: Jesus, por que que o Senhor está falando e ensinando? Por que que o seu ensino é por meio das parábolas do reino? O que que o Senhor quer dizer com isso? E Jesus vai dizer: simples, eu conto por parábolas, porque para eles eu não quero revelar o que está no meu coração, mas para vocês que creem, eu revelo. Para vocês que acreditam, para vocês que abriram o coração, para vocês que entregaram a sua vida, vocês que andam comigo, eu conto as parábolas. E se vocês não entenderem, eu vou explicar as parábolas do reino de Deus a vocês. Ou seja, Jesus está dizendo que nem todo aquele que ouve o ensino de Jesus entende. Jesus está ensinando que nem todo aquele que ouve a mensagem do Evangelho reage favoravelmente a esta mensagem. Ou seja, o que que nós podemos extrair daqui? Essas pessoas não acreditaram em Jesus. Essas pessoas não deram crédito à mensagem de Jesus. Elas só ouvem, mas entra no ouvido e sai no outro. Não desce para o coração, para que por Jesus, nessa parábola, ele venha a ser curado e transformado. Então vamos lá. Por que que Jesus ensina por parábolas? Quem ele quer revelar, ele revela, e quem ele quer ocultar, ele oculta. Você já viu alguém que está na igreja há 100 anos e não sabe nada? Ele está oculto no Evangelho. O Evangelho não chegou na vida dessa pessoa. Às vezes eu me pergunto: será que fulano de tal recebeu verdadeiramente o Evangelho de Cristo em sua vida? Por cometer isso, fazer isso e caminhar assim, assim, assado? A resposta mais coerente para isso, para esse coração, seria: essa pessoa ouviu, mas não desceu ao coração. Porque todo aquele que ouve o Evangelho e desce o coração é liberto, transformado. A vida dele nunca mais é a mesma, porque a palavra de Deus tem poder para mudar esse coração. E depois do verso 16, Jesus, ele ensina a parábola do semeador. Mas para quem? Aos seus discípulos. Ele só revela o sentido da palavra, da parábola, para aqueles que são seus, para aqueles que estão escolhidos. Então eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você entende que o Evangelho de Jesus chegou na sua vida, se o Evangelho de Jesus foi revelado a você, se você é um cristão autêntico em Cristo Jesus, o Senhor mesmo que revelou essa palavra para o seu coração. Não é capacidade humana, não é sabedoria humana, não é capacidade intelectual do homem, mas Deus abriu seu coração e você se converteu ao Evangelho, graças ao Espírito Santo que nos leva à conversão. Você pode adorar o Senhor por isso? Você pode glorificar o Senhor nessa noite por isso? Porque ao seu coração foi revelado os mistérios do reino de Deus. Depois que ele ensina a parábola do semeador aos seus discípulos, ele resolve contar outra parábola, a partir do verso 24. Olha o texto. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no campo. E ele vai dar continuidade e vai contar a parábola, ministrar a parábola do joio e do trigo. Depois que as multidões vão embora, olha o verso 36 comigo. E despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele lhes respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E assim, mais uma vez, para os discípulos em particular, ele revela
aquilo que está no coração de Deus. Para as multidões, o que ele faz? Ensina por parábolas. Para os discípulos em particular, ele revela a mensagem contida nesse texto. Se você recebeu o evangelho por uma revelação divina, é sinal que você é chamado por Deus, aleluia. É sinal que Jesus, ele mesmo se encarregou de revelar a você essa mensagem. E aqui, dentro desse texto, do capítulo, ele conta várias parábolas. Ele conta a parábola do grão de mostarda, ele conta a parábola do fermento, ele fala por que Jesus falou por parábolas. Aí ele vai na parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola, da grande pérola, e finaliza com a parábola da rede. Por que Jesus está trazendo o ensino das parábolas? Para exemplificar o reino de Deus. Jesus queria mostrar o aspecto, a figura, como funciona o reino de Deus. Quando ele ministra a parábola da hortaliça aqui, que é o grão de mostarda, ela é um pequeno grão que, ao ser semeado, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vira uma grande hortaliça. O que a gente aprende com isso? O reino de Deus começa pequeno, é plantado, e depois que é plantado, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A parábola do fermento, mesma coisa. A moça pôs a massa para levedar e espera a massa toda ser levedada. Reino de Deus. E quando ele conta a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola, tem algumas informações importantes para nós, e é isso que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite. A primeira parábola que nós lemos, versículo 44, é a parábola do tesouro escondido. Antigamente, para que você entenda, era muito comum as pessoas pegarem os seus tesouros. Não tinha banco, amém? Não tinha como guardar o dinheiro em banco, isso é só para alguém muito rico. Essa pessoa pegava o seu tesouro e ela também não deixava em casa, porque ela, deixando dentro de casa, ela corria um grande risco de uma invasão, de um roubo, ela ser saqueada e perder aquele tesouro. O que o dono do campo fazia? Ele pegava o seu tesouro, seja moeda, seja ouro, seja prata, pegava aquilo que ele tinha de melhor e escondia numa terra. E ele costumava não falar isso para ninguém, só ele sabia. E costumava muito esse tipo de gente morrer com aquele tesouro enterrado. Então eles morriam, não falavam para ninguém, a família também não sabia de nada. Talvez um dia ele resolvia vender aquele campo. E aqui é bem exemplificado que talvez esse homem estava lá arando a terra, talvez ele estava lá trabalhando na terra, talvez ele resolveu cavar para fazer algo e encontrou esse tesouro. Em 2004, em Maragogi, eu não sei se vocês sabem dessa notícia, em Maragogi, essa cidade bonita aqui de praia, eu acho que isso, Maceió, já falou, eu achava que era Fortaleza, Maceió. Em 2004 agora, eles encontraram um tesouro enquanto eles estavam cavando para fazer esgoto. Uma sacola de moeda de prata muito grande. E aquilo foi uma notícia que viralizou. Por quê? Certamente alguém que chegou ali, naquele lugar, guardou esse tesouro escondido. E agora eles foram mexer para talvez amplificar a cidade, melhorar. Acharam aquele tesouro. E assim era comum naquele tempo. Jesus vai pegar esse ensino e ele vai trazer, esse era o contexto da época, que era comum os homens pegarem os seus tesouros e esconderem no campo. E a parábola da pérola é a mesma coisa. Antigamente existiam muitos negociantes, pessoas que andavam cidades e cidades, cidades e cidades para negociar pérolas. E hoje existe isso também. Aqui em Miraí não é comum, mas tem gente que cava
muita coisa hoje por causa de pedra preciosa. Então essas pessoas negociam, essas pessoas vendem. Eu ouvi um testemunho aqui em Miraí de um rapaz que um dia, muitos anos, achou uma pedra verde, coisa assim, muito linda mesmo, coisa sobrenatural. Ele estava na roça dele e ele encontrou essa pedra verde. E veio um cara de fora e falou assim: não, me empresta essa pedra que eu vou arrumar um dinheiro para você. Sabe o que aconteceu? O cara levou a pedra e nunca mais voltou. Isso aconteceu aqui em Miraí. Eu ouvi da boca do rapaz que aconteceu isso. Então, era comum também negociantes de pérolas, né? Comprar, vender. E Jesus usa esse contexto para exemplificar o reino de Deus. Então vamos lá, irmãos. O que Jesus quer dizer com essa parábola? A primeira parábola, no entanto, eu vou usar as duas aqui, mas as duas trazem o mesmo sentido, amém? Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Primeira coisa que Jesus ele está querendo ensinar aqui é que o reino dos céus é um tesouro. Fala para o irmão que está do seu lado: o reino dos céus é um tesouro. O reino dos céus é um tesouro no qual um homem estava talvez arando a terra, estava cavando algo, estava mexendo na sua propriedade, encontrou aquele tesouro. Qual a atitude daquele homem naquele exato momento? Ele pega, olha o tesouro, talvez muita coisa, ele faz um outro buraco, esconde, joga a terra em cima, vem na rua. Aí ele pega a casa dele, ele pega o carro dele, ele pega tudo que ele tem de mais precioso, ajunta aquele dinheiro que ele vendeu tudo e vai lá naquele campo e fala assim: eu quero comprar esse campo. Porque aí ele não vai revelar o sentido, por que ele está querendo, mas é por causa daquele tesouro contido naquele campo. E a parábola da pérola é a mesma coisa. O homem se deparou com uma pérola preciosa de um valor inestimável, um valor que não tinha como, se ele negociasse o resto da vida dele, talvez nunca mais ele conseguiria o valor daquela pérola. O que ele fez? Ele pegou tudo aquilo que ele tinha, talvez a sua casa, o seu carro, os seus bens, as suas posses, as suas roupas, as suas joias, os seus dinheiros, e veio e falou assim: eu quero vender tudo, porque eu quero comprar essa pérola de grande valor. O que é isso? O reino de Deus. O reino de Deus é um tesouro, e o reino de Deus é uma pérola, que quem encontrou, que quem achou, que quem um dia teve a oportunidade de encontrar, irmãos, nada mais tem sentido a não ser o campo no qual você achou esse tesouro que estava ali escondido. O reino dos céus precisa ser assim na minha vida e na sua vida. Só que muitas pessoas, eles confundem essa parábola, e eu gostaria de trazer o que essa parábola não quer dizer. Que tem gente que entende que essa parábola é um meio de negociação, e não é verdade. Por exemplo, quando se fala aqui de comprar, de vender, não tem como comprar o reino de Deus, amém? Não tem como comprar a nossa salvação. O Evangelho, pelas cartas paulinas, sabemos muito bem que fomos salvos pela graça de Deus. Não vem de vós, é dom único e exclusivo de Deus. Não tem ninguém aqui que possa bater no peito e dizer: eu tenho mérito de estar aqui nessa noite, eu sou merecedor de ter conhecido Jesus Cristo. Não, porque quando a pessoa encontra Jesus, a primeira coisa que ela entende é que ela é pobre, miserável, cego e nu. Ela não tem nada para oferecer. O que isso faz? A doutrina da graça mostra ao homem que todo ser humano é pecador, que todo ser humano depende única e exclusivamente da bondade e misericórdia do Senhor.
Então eu quero te dar uma notícia nessa noite. Se você está aqui, é única e exclusivamente misericórdia, graça e bondade de Deus sobre a sua vida. Se você pode levantar as suas mãos e adorar ao Senhor, é porque o Senhor achou você. Aleluia. Ninguém pode dizer que Deus é santo se não for pelo Espírito Santo. É Ele que produz e gera isso em nós. E esse homem, vamos dizer que ele tem algo aqui, que ele encontra, vai lá e vende. E o vender não é você fazer um voto de pobreza e falar assim: não, eu vou vender todos os meus bens, porque agora eu sou crente e vou ficar o resto da minha vida pobre. Não é isso. Por mais que você faça o voto da pobreza, que muitas pessoas que passaram nessa terra fizeram, não garante a sua salvação em Deus. Não tem como você negociar aquilo que você tem na compra da sua salvação, porque ela não é nossa, ela não pertence a nós. Eu estava conversando ontem com meu irmão e ele disse assim: no fundo, Marcel, todo mundo é um calvinista. Eu falei assim: mas por quê? Porque ninguém pode bater no peito e dizer assim: eu encontrei Jesus. E na verdade, irmãos, todos nós aqui temos ciência que se não fosse o Senhor, nós não poderíamos estar aqui. É só pela misericórdia de Deus, é só pela graça de Deus, é só pela bondade de Deus, é só porque o Senhor nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E graças a Ele, sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando a gente traz isso, a gente pode entender: pastor, mas qual é o entendimento correto dessa parábola? Eu quero trazer ao seu coração qual é o entendimento correto dessa parábola. Vamos lá, número 1. O reino dos céus é um tesouro oculto. E se você encontrou ele, foi por única compaixão, misericórdia de Deus na sua vida. Por que eu estou dizendo que quem encontra o tesouro, quem encontra a pérola, é misericórdia e graça de Deus? Porque o reino dos céus é um tesouro oculto, é um tesouro escondido. E lembra no início da palavra que Jesus falou assim: eles ouvem e não entendem nada? Vocês lembram ou não? Eles estão ouvindo, mas não estão entendendo nada, porque eles ouvem e não se convertem, porque eles recebem e não vai para o coração, e eles não são curados, porque o tesouro oculto só é revelado a quem Deus dá a oportunidade. Não, vou falar de novo para você entender, ou então glorificar. O tesouro oculto só é revelado a quem Deus dá a oportunidade. E se você teve essa oportunidade, irmãos, é misericórdia de Deus, bondade de Deus. Tem um tipo de pessoa lá no início da parábola do semeador, Eduardo, que ouve e não entende nada. Ele volta para casa e vive a vida dele. E tem gente dentro da igreja que ouve, vai para casa e continua vivendo no pecado, porque a palavra não gerou mudança no seu coração. E por isso que a gente bate sempre na tecla aqui, que o fato de você estar na igreja não te garante nada. O fato de você frequentar os cultos não te garante nada. O fato de você tomar a Santa Ceia não te garante nada. O fato de você ter o seu nome no hall de membros da Igreja Batista Reviver não te garante nada. Só status na terra. Mas a quem Deus chamou, a quem Deus revelou, a quem Deus mostrou, encontrou o tesouro oculto no campo. Eu não poderia dizer que isso seria uma sorte. Eu posso dizer que isso é misericórdia e bondade de Deus para com a minha vida e a sua vida. 2. O reino dos céus é como uma pérola de grande valor. Nada que você procura pode chegar ao valor do reino de Deus quando você encontra. Irmãos, Jesus aqui ele quer ensinar para os seus ouvintes, para os seus discípulos, que nada, absolutamente nada, se compara ao valor do reino
de Deus. Esse homem está negociando pérolas. Pensa quantas pérolas passaram na vida dessa pessoa. Se ele é um negociante, quantas pérolas de grandes valores passaram na vida dele. Só que quando ele encontra a pérola que é semelhante ao reino de Deus, ele diz assim: nada mais tem sentido a não ser essa pérola. Aqui eu quero trazer uma reflexão para o seu coração. Quando você encontra o reino de Deus, irmãos, nada pode ter mais sentido do que o reino de Deus em sua vida. Se você encontrou o reino de Deus e as coisas dessa vida continuaram tendo sentido mais do que o reino de Deus, eu vou te dizer, você não é salvo. Pastor, então você está falando que eu tenho que abandonar tudo, meu serviço, meus estudos e viver só por conta de Deus? Não. Eu estou dizendo na medida de proporção no qual o reino de Deus tem importância para a sua vida. Você tem negociado seus valores diante da porta de emprego que Deus abriu para você? Seu patrão te manda mentir, você está mentindo? O reino de Deus não tem valor não. Manda você fazer um trambique, você está lá no meio. E manda você negociar os seus valores cristãos e você está negociando, pondo tudo em jogo. Mas quem encontrou o reino de Deus, nada mais tem sentido e nada mais tem valor a não ser o reino de Deus na sua vida. Cuidado, igreja, porque às vezes a gente negocia essa pérola de grande valor. E a gente tem negociado isso, aberto mão de tantas coisas de Deus para viver as migalhas que o mundo, que as coisas da carne, que as vontades humanas têm nos oferecido. Será que o reino de Deus mesmo é prioridade no meu e no seu coração? É isso que Jesus quer exemplificar. Qual é mais importante? Jesus ou seu patrão? Pastor, mas sem trabalhar eu não consigo sustentar. Eu concordo com você, irmão, mas não vai para o pecado. Jesus precisa ser, o reino de Deus precisa ser essa pérola de grande valor na sua vida. 3. Aqueles que encontraram o reino dos céus, nada pode se comparar a eles. Tudo perde o sentido quando o reino de Deus é achado. Quando Jesus entra na vida de alguém, irmãos, nada pode ter mais sentido do que o reino de Deus. Nada pode ter mais sentido no meu coração do que o reino de Deus. Talvez o que eu vou falar aqui agora vai escandalizar você, mas o que Jesus ensinou, eu estou passando o que Jesus ensinou. Lucas 14, 26 diz assim: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Quem está dizendo isso aqui não é o pastor Marcel, é Jesus. Casa, mãe, filho, mulher, irmão, irmã, a própria vida. E aqui eu preciso chamar você. Sua casa é menos importante do que o reino de Deus na sua vida. Sua família é menos importante que o reino de Deus na sua vida. Seus negócios são menos importantes que o reino de Deus na sua vida. Aquilo que você conquistou até hoje é menos importante que o reino de Deus em sua vida. O reino de Deus é um tesouro e o reino de Deus é uma pérola. Não abra mão disso para viver aquilo que você tem e você deseja, você anseia. Porque o próprio Jesus está dizendo: se alguém não abrir mão disso por causa de mim. Irmãos, saiba separar, tá? Igreja e reino de Deus, tá bom, irmãos? Porque tem gente que pensa assim: então tem que ficar 24 horas dentro da igreja. Não, é viver o reino de Deus na sua casa, é viver o reino de Deus na sua família, é viver o reino de Deus no seu trabalho, é viver o reino de Deus lá na sua faculdade, é viver o reino de Deus aonde você passa, é ter o reino de Deus como prioridade. E a minha pergunta para você é: o reino de Deus é prioridade na sua vida? O reino de Deus tem se tornado ou é a coisa mais importante na sua vida? Quarta lição: quando você encontra o reino de Deus, só ele deve ter valor e mais nada. O homem pegou a pérola e falou assim: esse é o reino. Eu vou vender todas as outras que eu tenho, tudo que eu tenho, porque eu quero a pérola.
O homem achou o tesouro no campo, que talvez estava trabalhando, ou arrendou aquele campo. Ele veio na rua e falou assim: eu vou vender tudo que eu tenho, mas eu vou conquistar aquele campo, porque lá tem um tesouro escondido. Qual tesouro é esse? O reino de Deus. E que mexeu comigo hoje, meditando nessa palavra, é a falsa conversão. Às vezes a gente vê que pessoas estão se achegando ao Evangelho, pessoas estão se rendendo a Cristo, conhecendo a igreja, as Escrituras. Isso é maravilhoso. Mas uma verdadeira conversão, irmãos, ela não é para o lado da emoção. Ela nunca é emotiva. A verdadeira conversão, ela nunca é porque alguém me impulsionou aí, agora ser crente, ou há um tempo que eu estou tendo. Irmãos, quando o reino de Deus chega na sua vida, tudo perde o sentido. Tudo deve perder o sentido, porque os seus bens não equivalem ao reino de Deus. Aquilo que você tem, aquilo que você possui, não equivale ao reino de Deus. Aquilo que você de mais precioso construiu, não equivale ao reino de Deus. Aí eu fico olhando algumas conversões, que as pessoas dizem: eu converti ao Senhor Jesus. Aí continua no meio de gente, irmãos, que é blasfemo, continua sendo amigo de gente que não é de Deus. Eu estou lá para iluminar, tá? Você está sendo, irmão, infelizmente, está na roda do escarnecedor. Eu vejo pessoas que se dizem cristãs, mas não conseguiram abandonar as amizades do mundo. E Tiago vai nos dizer que aquele que quiser ser amigo de Deus, ele precisa se tornar inimigo das coisas do mundo. Eu vejo pessoas dizendo que agora elas são crentes, mas não mudaram ainda o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de agir. 1 Coríntios 6,19, o texto que o Hélio abriu aqui: acaso vocês são templo e morada do Espírito de Deus? O Espírito Santo mora em vós. E a pessoa continua vestindo indecentemente, a pessoa continua falando como pessoas do mundo, a pessoa continua agindo como gente mundana. O reino de Deus não é mais importante para essa pessoa nunca. Irmãos, quando o reino de Deus chegou na minha vida, eu sentava no último banco da sala, e eu era um dos mais bagunceiros da sala. O reino de Deus chegou na minha vida, eu aceitei Jesus, fui mudado, eu mudei o lugar de sentar e sentei na primeira carteira. Pastor, todo mundo na escola me chamava de pastor, irmãos. Meus amigos, então, todo mundo me chamava de pastor. Eu falava assim: recebo. E o Senhor, pela sua misericórdia, me guardou. Irmãos, eu entendi porque o reino de Deus era a coisa mais preciosa até aquele momento da minha vida. Nada, nenhuma amizade, nenhuma bagunça na escola, nenhuma aventura equivalia àquilo que eu vivi na presença de Deus. E hoje a gente vê as conversões que as pessoas continuam agarradas nas coisas do mundo, continuam amando dinheiro, continuam vaidoso, continua cheio de si, de orgulho. Isso não é conversão, isso é emoção. O reino de Deus faz você abrir mão de tudo, irmãos. Tem gente que é extremamente vaidoso na roupa, tem um vaidoso que nem aparece, mas é no coração, e ele se converte, e ele não deixa Deus tratar isso na vida dele. Irmão, se você é um cristão autêntico e o reino de Deus chegou, você tem que vender tudo. Fala para o irmão que está do seu lado: você tem coragem de vender tudo? A pessoa se converte, mas não converte no bolso, continua pão duro, não dá dízimo, não oferta, não abençoa a igreja.
A pessoa se converte, mas, irmãos, tem dificuldade de acordar cedo para vir no curso de batismo. Eu fico pensando assim, irmão, tem umas conversões que mexe tanto comigo que eu vou vontade de esganar. Eu vou ver se ainda é minha hora. Eu vou ver se ainda chegou o tempo. Irmão, se você encontrou o reino de Deus, nada mais tem sentido na sua vida a não ser o reino de Deus. Se você encontrou o tesouro que é o reino de Deus, tudo tem sido deixado para trás na sua vida e você se apegar a esse campo que você encontrou, porque lá existe um tesouro. Aleluia, aleluia. Se o reino de Deus chegou na sua vida, irmão, você tem que chegar mais cedo na igreja para buscar ao Senhor, para clamar, porque o reino de Deus é importante para você. E às vezes a gente fala assim, a gente se converteu. Tem gente que não está nem aí para a Santa Ceia. Eu me converti, mas se eu não tomar Santa Ceia, tá bom? Se eu tomar, tá bom também. E acho que a Santa Ceia é igual um churrasquinho que você para na esquina ali e come. Aí não vem na ceia, mas também não pede pastor para ministrar. A última Santa Ceia eu falei assim, faltou bastante irmãos, falei assim, eu vou fazer uma chamada de Santa Ceia na quinta-feira, quem quiser ceiar, pode me procurar na quinta. Pergunta para mim, quantos te procuraram? Fala aí para você, irmão, quantos te procuraram, meu irmão? Agora responde para ele, quantos te procurou? Nem o pastor. Se não procurou você, nem eu. Sabe por quê? Trata a Santa Ceia com uma comida simples. Comunhão dos santos, não está nem aí. Partir do pão, não está nem aí. Oração, meu Deus. E as pessoas estão dizendo que a prioridade delas é o reino dos céus. Tem culto, tem célula. Irmãos, quantos cristãos por nada estão em casa hoje? Quantos cristãos decidiram ficar em casa hoje? Porque está frio? Porque talvez está gripado? Porque talvez aconteceu algo? Essas coisas acontecem. Mas se o reino de Deus é prioridade na minha vida, eu vou vencer o frio, eu vou vencer a dor, eu vou vencer a dificuldade, eu vou vencer a preguiça, eu vou vencer o cansaço, eu vou vencer a Netflix, eu vou vencer tudo, porque o reino de Deus é tudo na minha vida. E a gente olha essas pessoas que se dizem crentes e continuam nos hábitos antigos. Se o Senhor o reino de Deus chegou na minha vida e na sua vida, irmãos, eu e você, a nossa atitude tem que ser vender tudo, porque o reino de Deus agora é prioridade. E essa é uma palavra dura de se ouvir, irmãos, porque às vezes a gente é confrontado nesse dia a dia. Você tem coragem de abrir mão de tudo por causa do reino de Deus? E olhando isso, o reino dos céus é esse tesouro. Quem foi na Bíblia que abriu mão de tudo e seguiu? Número 1, Mateus. Mateus 9:9 vai dizer que Mateus estava sentado na coletoria. Jesus passou sobre ele e disse assim: segue-me. Ele levantou a coletoria, ficou para trás, aquilo que ele fazia ficou para trás e seguiu a Jesus. Porque quando Jesus chega na minha vida, eu tenho que largar tudo dessa vida, porque só Ele tem sentido no meu coração. Quem é que abandonou tudo? Lucas 5. Eu preguei aqui esses dias sobre Pedro. A pesca estava ruim, noite inteira não pescou nada. Jesus falou, lança a rede à direita. Ele pescou e encheu 2 barcos. Lucas 5:11 vai dizer que Jesus chamou ele para ser um discípulo, ir com ele. E ele reconheceu que ele era pecador. Sabe o que ele faz? Ele deixa os barcos cheios e vai atrás de Jesus. Eu falei que você largar aquela noite de frustrado e seguir Jesus era fácil, porque o barco estava vazio. Mas primeiro Jesus encheu o barco dele e depois ele seguiu. Isso mostra para nós
que o maior milagre que a gente vê ali não é o barco se encher, é Jesus chamar Pedro e ele abrir mão de tudo e seguir a Jesus. O que aconteceu com Zaqueu? Quando Jesus entrou na casa dele, ele falou assim: resolvo dar aos pobres 4 vezes mais daquilo que, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus olha para ele: hoje veio salvação nessa casa, porque ele arrependeu. O que diz a palavra de Deus a respeito de Paulo? Filipenses 3:7. Se alguém puder gloriar, eu ainda mais, porque eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Eu era o cara, mas tudo isso considerei perda por causa de Cristo. Eu achei o tesouro, e o tesouro no reino de Deus é mais importante do que meus títulos, é mais importante do que os meus currículos, é mais importante daquilo que eu tenho, ou possuo, ou sou, ou conquistei. Tem momentos que Deus deixa a pessoa estudar, aí ele faz faculdade, ele faz mestrado, ele faz doutorado, ele se torna um cara, aí Deus vai lá e chama ele, aí ele fala assim: sim, Senhor, eu vou abrir mão de tudo, porque tudo para mim não é o que eu conquistei, tudo para mim é o Senhor. Eu quero te dizer, irmãos, não tenha medo de abrir mão de tudo por Jesus. Vou falar de novo: não tenha medo de abrir mão de tudo por Jesus, porque você vai só estar trocando tudo seu por tudo que é Cristo. Ele é tudo, Ele precisa ser tudo. O que a Bíblia diz em Hebreus 11:24 a respeito de Moisés? Que Moisés foi rejeitado ser chamado filho da filha de Faraó. As riquezas do Egito, as coisas que o Egito poderia oferecer para ele, para quê? Para ir fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Escravo, mas chamado por Deus, caminhar 40 anos no deserto. Ele rejeitou um palácio, ele rejeitou coisas extraordinárias, porque um dia o Senhor apareceu a ele. Irmãos, eu quero trazer ao seu coração: se Jesus, Ele é esse tesouro escondido, se o reino dos céus é esse tesouro para você, e se você encontrou, a minha pergunta é: se você encontrou esse tesouro, não tem como ficar com o que você tem, com o que você carrega e esse campo. É necessário vender tudo e seguir a Jesus. A minha pergunta para você, de reflexão nessa noite, é: o reino dos céus tem valor para você? Sim ou não? Precisa ter. Fique tranquilo, que esse tesouro não é qualquer um que acha. E se você encontrou esse tesouro, dê valor a ele. Milhares e milhares de pessoas estão perdidas, mas eu e você encontramos esse tesouro. Somos salvos pela misericórdia e graça de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Quero convidar o louvor aqui. Nós vamos louvar agora no final. Adorador. O reino dos céus é como esse tesouro e essa pérola. Quando eles são encontrados, tudo perde o valor. Será que tudo tem perdido valor para você? Será que tudo tem perdido valor para a minha vida?
Ou você ainda quer dividir? Ou ainda você quer negociar? Ou você quer vender o campo, ou o tesouro que você encontrou? A minha oração nessa noite é que o Senhor possa me ajudar, que o Senhor possa te ajudar a ter força para abrir mão de tudo, por tudo. Jesus é tudo na sua vida. Feche os seus olhos. Aleluia. Adorador é tudo que eu sou. Adorador. Assim Deus me formou, ninguém poderá calar a voz de um coração. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Coloque a mão no seu coração e cante. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Céu subir ao céu, Se eu vencer, Te adoro, se eu perder, te adoro, se eu subir, te adoro, se eu vencer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Eu quero orar nesse momento. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, eu quero pedir ao Senhor Jesus que ministre ao nosso coração essa palavra. Que possamos, ó Deus, ter um entendimento correto dessa mensagem. Aleluia. Que possamos, ó Deus, termos o reino de Deus em nossas vidas como tudo por nós. O reino dos céus é semelhante ao homem que achou o tesouro no campo. Ele vende tudo que tem, vai e compra esse campo, porque nada mais tem sentido na sua vida depois que Cristo passa na vida de alguém. A
A grande pérola é o reino dos céus. E o homem encontrou essa grande pérola. Vende tudo que tem. Deus, que o reino de Deus seja mais importante na minha vida do que tudo, Senhor. Que o Senhor Jesus possa ser mais importante na minha vida do que tudo, Pai. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor gere quebrantamento no nosso coração. E que possamos, ó Deus, abrir mão de tudo por tudo. O Senhor é tudo em nós. O reino dos céus é tudo em nós. E se nós encontramos, foi o Senhor que permitiu. Foi o Senhor que nos deixou encontrar. Seja Deus glorificado. Em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. E o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: encerrado. Deus abençoe, uma semana abençoada.